Irmãos, tem uma palavra que Jesus falou no meu coração já há alguns dias sobre a família. E eu vou ler um texto da família de Jacó. Mas antes de falar sobre a mensagem, eu gostaria de dar um pequeno testemunho, né? Que a nossa vida como cristãos, ela é feita de testemunho. Eu acho que a gente cresce de testemunho em testemunho. Eu me converti quando eu tinha 15 anos de idade, me desviei por um problema que houve lá na igreja com 30 e passei mais ou menos 18 a 19 anos afastado de Cristo, mas ele me foi buscar, assim como ele foi buscar o filho pródigo, e me trouxe, amassou bem o barro e ainda está construindo um vaso novo na minha vida. Quando eu voltei para a igreja, mais ou menos uns 16 anos atrás, minha esposa me levou para a igreja que ela frequentava e lá estava acontecendo o encontro de casais. Como aqui nós estamos na Semana da Família, eu acho que esse testemunho é bastante interessante. E nós fomos para o encontro de casais. Quando nós chegamos lá onde estava acontecendo o encontro de casais, o pastor, ele estava falando sobre a época de namoro, né? Como a época de namoro era uma época maravilhosa, onde você passava o dia todo no trabalho pensando em chegar de noite, tomar um banho, se perfumar todo para encontrar a namorada. E eu virei para minha esposa que estava do lado e disse, realmente foi uma época de ouro aquilo lá, né? Oh, que coisa boa. Aí começamos a lembrar ali aqueles momentos de chegar, ficar no portão da casa dela, a mãe dela toda hora passando para lá e para cá. E naquela época era não era como era, chegava junto. Mas eram momentos deliciosos, né? Até hoje eu ainda sento e fico lembrando desses momentos lá com minha esposa, que eram momentos divinos, deixava o coração da gente alegre. Aí ele falou o seguinte, e depois do namoro tem a segunda fase, né? Aquele upgrade, que seria a época do noivado. Aí começa a falar do noivado, que o noivado é aquela época onde o casal passa a se conhecer melhor, né? E eu comecei a conversar com minha esposa, realmente foi uma época muito maravilhosa aquela. E comecei a me lembrar, irmão, porque nós ficamos, namoramos 3 anos e meio, ficamos noivos 2 anos e meio, e durante esses 2 anos e meio, a gente se reunia sempre para ver o salário que sobrava para comprar alguma coisa para dentro de casa, né? Comprava um fogão, depois juntava dinheiro para comprar geladeira, depois comprava. E nesse período de 2 anos, a gente comprando as coisas, e a mãe dela separou, inclusive, um quarto lá na casa dela para a gente colocar nossas coisas. Maravilhoso. E era gostoso a gente sentar, fazer planos, né? Coisa que hoje em dia a gente chega em casa, estou falando genérico, viu? Chega em casa, não tem nem paciência de conversar, nem nada. E a gente fazia planos, imaginava como seria o casamento, como seria a nossa casa, como seriam nossos filhos. Era gostoso demais, né? Depois, ele falou, depois vem a terceira etapa, que é o casamento, que os 3 primeiros anos é uma maravilha. E, de fato, foi. Ele disse, depois o trabalho começa a absorver toda a nossa atenção, nosso trabalho. E aí, com o passar do tempo, cada dia mais você chega cansado em casa, muitas vezes não quer conversar, não tem paciência para ouvir o que a esposa tem para falar, né? E o amor é uma coisa interessante, ela precisa ser regada diariamente. Não só com água, botando adubo também, para que ele cresça e floresça e se mantenha vivo. Essa função de manter o amor vivo na vida de cada um é da gente. Não vai esperar que Deus faça esse milagre para você, não. Você que tem que tomar essa atitude. Está lá em Colossenses. Maridos, amai-vos vossas esposas. É um mandamento. E esposas, honrai seus maridos. É um mandamento. Então você tem que fazer a sua parte. Aí ele finalizou essa palestra dizendo, e que tal
a gente voltasse novamente para a época de namorado, passar novamente para aquela época de noivado. Aí todo mundo ficou com os olhos brilhando, e ele disse: você pode fazer isso. E ele explicou para a gente mais ou menos como deveria ser feito. Ele: você separa um dia na semana, e esse dia você vai dedicar inteiramente à sua esposa. Você vai trabalhar, e lá no trabalho você pensa na sua esposa, liga para a sua esposa, né? Ela também vai passar o dia todo pensando em você, liga para você e faz planos. De noite nós vamos sair, né? Tal, e fica fazendo aqueles planos para manter a chama acesa, porque o amor precisa disso. E quando chegar de noite em casa, faça igual como era namorado: toma banho, veste uma roupa bonita, se perfuma todo e sai. Vai para um restaurante, vai para o shopping, vai para a praça de alimentação do shopping, assistir um filme, mas faça alguma coisa. Não deixe de fazer, não. Saia de casa, vá fazer. Quando terminou o encontro de casais, na primeira sexta-feira, eu disse: vamos fazer? Ela: bora. Fizemos, irmão. Olha, a receita é perfeita, é um bolo gostoso. E funcionou perfeitamente. Isso tem 16 anos. Em 16 anos, toda sexta-feira, é minha e de minha esposa. A gente já amanhece o dia nessa sintonia, pensando já na noite, e que a gente vai transformar aquele dia num dia abençoado. Minhas filhas todas já sabem disso. É maravilhoso. Hoje é sexta-feira. Ela está aqui comigo, ó. Porque sexta-feira é nosso. Não pode ser diferente. Você está entendendo? Isso funciona. Funciona mesmo. É só você se programar. Toma atitude e faz. Vocês vão ver que realmente funciona. O amor só precisa que vocês tomem um pouco mais de cuidado com ele. É uma planta muito sensível. Mas tem que tomar cuidado. Se não tomar cuidado, ela murcha, ela morre. Entendeu? Graças a Deus, eu tive afastado, mas minha esposa orava toda noite por mim. Eu acordava de madrugada, eu via ela lá orando por mim. E eu agradeço muito isso a ela, porque não tem coisa melhor no mundo do que estar aqui na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Irmãos, eu gosto muito desse texto, que eu vou ler para os irmãos aqui, que é a história da família de Jacó. A família de Jacó, ela tem muito a ver com muitas famílias aqui, inclusive com a minha. Eu gosto desse texto porque ele me ensina bastante. Ele me ajudou bastante a voltar a andar tanto nos trilhos do Senhor, como voltar a abençoar a minha família. Entendeu? Mas, deixa eu abrir aqui que eu fiz um texto para me acompanhar, porque senão a minha mente, ela vai. Eu fico falando o tempo todo sem voltar para o texto. Mas para conhecer a história de Jacó, lembrando do que nossa irmã Edileuza falou aqui na quinta-feira, que as coisas que acontecem com criança têm reflexo na juventude. Então nós vamos começar a história de Jacó desde o nascimento dele. Mas eu vou só contar a história, porque a mensagem mesmo é depois já dele adulto, tá certo? Só para que eu sei que todos aqui conhecem a história de Jacó, mas vai lá que tem alguém que não conheça, então vamos lá. Bom, Isaac e Rebeca já eram velhos, com a idade bastante avançada, com mais de 80 anos. Rebeca era estéril e Deus só abençoou para que ela tivesse filho já com essa idade. E ela ficou grávida de gêmeos. E o Senhor apareceu a ela de noite em sonho e disse para ela que o mais velho serviria o mais novo. Isso está lá em Gênesis 25, 23. Não precisa fazer a leitura agora não, porque isso aqui é só como referência. E Esaú nasceu primeiro, como estava dito, e Jacó nasceu logo em seguida, segurando pelo calcanhar.
um nascimento de gêmeo bastante diferente, né? E os meninos nasceram, cresceram. Esaú era caçador, homem de armas, e Jacó era um homem mais pacato, ficava em casa, cuidava das ovelhas, aquelas coisas. E Esaú foi caçar. Ele foi caçar, e Jacó era uma pessoa que desejava desde pequeno a primogenitura. Deus já tinha colocado isso no coração dele. Esaú, ao voltar da caçada, depois de 1 ou 2 dias, Jacó pegou uma sopa de lentilha e foi encontrá-lo. E quando ele sentiu o cheiro da sopa de lentilha, ele queria, porque queria sopa de lentilha, e Jacó disse: não, eu troco. Troca pelo quê? Troco pela primogenitura. Esaú disse: de que me adianta a primogenitura se eu morrer de fome? É sua. Cedeu. Trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Uma sopa, você depois de... ela só lhe sustenta ali por no máximo 3, 4 horas. Depois passa fome. Então, ele trocou a bênção de Deus por uma coisa passageira, uma coisa simples. E a gente fica pensando assim, como é que o cara troca a bênção de Deus por um prato de sopa de lentilha? E isso aconteceu, irmão, tem mais ou menos 4.000 anos. De Jacó até Jesus foi 2.000 anos, e de Jesus até a gente 2.000 anos. E a gente pensa, isso aconteceu naquela época. Não, irmão, isso não aconteceu naquela época, não. Isso aconteceu na Bíblia quase que toda, a gente vê pessoas trocando a bênção de Deus por coisas banais. Ou melhor, isso acontece hoje em dia. Isso pode estar acontecendo aqui, quando muita gente prefere ficar em casa assistindo Netflix do que vir para um culto de oração, ou conversando com um amigo. Você está trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha, sem notar. Entendeu? E Deus cobra. Deus cobra. E geralmente a conta é cara. Entendeu? Não vou entrar nesse mérito, porque não é o meu objetivo. É só porque não pode se passar por esse texto aqui sem comentar, né? Então, cada um examine seu coração e tenha a sua conversa com Deus. Bom, passou-se anos, Isaque ficou velho e chamou Esaú e disse para ele: vá fazer uma caça, traga, prepare um cozido e traga que eu quero te abençoar. Isaque já estava velho, estava praticamente cego. Rebeca ouviu a conversa, chamou Jacó e disse: mata um cordeiro, traz, vamos preparar aqui que seu pai vai dar a bênção. Aí você vai na frente e pega a bênção. Tá bem. Foi lá, matou o cordeiro e tudo mais, vestiu as roupas de Esaú todas. Esaú era peludo, Jacó era liso. A mãe ainda colocou uma pele de cordeiro para poder disfarçar. Isaac foi lá, quando abraçou Jacó, sentiu o cheiro de Esaú, tudo mais, Esaú, e deu a bênção. Quando Esaú voltou, que soube disso, ficou uma fera. Ele queria que o pai abençoasse a ele. Isaac disse: não, infelizmente é uma só. Aí ele ficou uma fera, e ele disse que ia matar Jacó. Rebeca ouve e fala para Esaú, para Isaac. Aí Isaac chama Jacó e diz: olha, vai para a terra da parentela lá da tua mãe, fica lá um tempo, até a ira do teu irmão se acalmar. Mas, olha o conselho que Isaac deu para Jacó: mas não, vou usar uma linguagem de hoje, não namore nenhuma dessas mulheres daqui cananeia. Nenhuma delas agrada a Deus. Encontre lá uma esposa para você. E ele foi. Jacó saiu da casa de Isaac somente com a bênção de Deus. Só isso. Ele não levou nada. Todos os bens ficaram para Esaú. Mas, irmãos, a bênção de Deus é a única coisa que a gente precisa na nossa vida. Com ela nós conseguimos tudo o que queremos.
tá certo? E tudo que Deus assim determinar, né? Não é só nossa vontade. E Jacó foi no caminho, ele deitou lá, cabeça na pedra, tem aquele sonho, que sonhou com a escada, e o anjo disse, ó, essa terra toda aqui eu vou para você e para sua descendência. Aí ele seguiu, né? Ali foi a confirmação da bênção de Deus na vida de Jacó. Jacó era o terceiro patriarca. Jacó era um homem que sonhava com Deus, que conversava com Deus diariamente. Aqui também nós temos muitos servos de Deus, que vêm à igreja, que ora, que lê a Bíblia. Então a gente vai fazer uma reflexão dessas duas pessoas, Jacó e a gente. Eu, no caso, eu que estou me colocando aqui, certo? Mas cada um também se coloca no seu devido lugar. Jacó, quando chegou na terra de Labão, lá no poço onde dava água aos carneiros, ele conheceu Rebeca. Rebeca era filha de Labão e tinha uma irmã mais velha chamada Lia. A Bíblia diz que Rebeca era linda de corpo e de rosto, né? Como quem? Mulherão, né? Raquel, um mulherão. E Lia só tinha os olhos meigos, né? Algumas traduções usam outras, mas a tradução que nós temos aqui é olhos meigos, e é a que eu estou usando. Olhos meigos, outra era toda bonita. E ele se apaixonou por Raquel. Paixão é uma coisa muito perigosa. Paixão cega a gente. Tá certo? E ele chegou para Labão e propôs trabalhar para Labão durante 7 anos para casar com Raquel, porque ele não tinha dote. Mas, como ele estava com a bênção de Deus, ele prosperou. Ele tanto enricou Labão, como enricou-se também. E aí ele trabalhou os 7 anos para Labão e veio o dia do casamento. Foi aquela festa, dia todo de festa, teve vinho, teve tudo mais, e Jacó estava muito alegre, e teve o casamento, e ele levou a mulher lá para sua tenda, só que a mulher era Lia. Labão, em vez de entregar Raquel, entregou Lia. E ele foi, porque aquela indumentária que elas utilizam lá, realmente, a gente até vê hoje aí nos filmes aí, não deixa ver nada, né? E ele foi, mas ele teve a sua noite de núpcias, correto? Então, o casamento foi consumado. Para Deus, está casado. No dia seguinte, quando ele acordou, que olhou para Lia, tomou aquele susto, vai saber de Labão. Labão disse, não, aqui primeiro casa a mais velha. Aí ele propôs trabalhar mais 7 anos, novamente para Raquel. E é aqui que começa, de fato, a nossa mensagem, onde a gente vai, de fato, estudar. Eu incluí aqui, em tudo isso que eu falei, eu coloquei aqui as referências bíblicas, mas como ela não estava aqui para ligar diretamente à mensagem, eu passei para não ficar muito demorado, né? Eu acredito, irmãos, eu escrevi aqui, eu acredito que ao acordar e ver Lia ao seu lado, Jacó deve ter descarregado nela toda a frustração de encontrar do lado dele ali Leia, né? Algumas Bíblias dizem que é Lia, outras que é Leia. Então, encontrar Leia do seu lado, né? E ter sido enganado. Ele deve ter descarregado toda a raiva que ele estava ali de Labão em cima de Leia. Isso aconteceu não somente naquele dia ali, não. Isso se estendeu durante muito tempo. E muito tempo, irmãos, são anos. Essa frustração, esse desprezo, que Jacó tinha com relação a Lia, isso durou por anos. E Lia não murmurava, Lia só louvava a Deus. Ela não murmurava, ela
ficava em busca do que diz lá em Colossenses: marido, amai-vos vossas esposas. Esposas, honrai vossos maridos. Ela honrava Jacó, ela buscava, sempre querendo resolver a situação familiar. A situação era tão séria que Deus viu como Raquel era desprezada. E aqui nós vamos ler, irmãos, em Gênesis 29, de 31 a 35. Tá certo? Gênesis 29, de 31 a 35. Versículo a versículo. A gente vai ler um versículo e vai falar sobre ele. Certo? No versículo 31, todo mundo achou? No versículo 31, diz assim: o Senhor viu que Leia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. No versículo seguinte, que é o versículo 32, Leia concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rubens. Pois disse: o Senhor viu a minha aflição, agora certamente meu marido me amará. Você vê aqui que era uma busca constante pelo amor de Jacó. E de lá para cá era só o desprezo e a rejeição. No versículo 33, concebeu novamente e deu à luz a um filho, e disse: o Senhor ouviu que sou desprezada, e me deu também este, e chamou o nome de Simeão. Ela que usa o ouviu, ou seja, isso já tinha saído da casa dela, já estava notório. Ele já não guardava mais segredo. No 34, concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho, e disse: agora finalmente meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos, e pôs o nome de Levi. É uma busca constante. E o 35 diz: concebeu mais uma vez e deu à luz a um filho, e disse: dessa vez louvarei o Senhor. Pois, por isso, chamou de Judá, e cessou de dar à luz. Algo aqui mudou. Ela passou agora a adorar diretamente a Deus. Desculpe, o microfone termina pesando com o tempo. Ela passou a adorar diretamente a Deus e já dedicou esse 4º filho a Deus, né? E a partir de ali, meu irmão, eu vejo que algo dentro dela aconteceu. Ela foi, de uma certa forma, ela foi curada daquela necessidade. Agora, uma coisa interessante, irmãos, nós estamos falando do 4º filho. 4º filho. E o desejo dela ainda era o mesmo: ser amada pelo marido. Se a gente for fazer uma conta grosseira aqui de 2 anos para cada filho, aqui tem mais de 8 anos. É muito tempo. Não é? Irmãos, essa parte de Léia aqui, que a gente vê o desprezo de Jacó por ela, que já não era uma coisa escondida, era uma coisa notória, né? Traz também uma consequência muito séria para dentro da família. Entendeu? Jacó, com aquele empenho dele de trabalhar mais 7 anos para receber a Raquel como sua esposa, ele se dedicou inteiramente ao trabalho. Já não tinha o amor dentro de casa, se dedicava inteiramente ao trabalho e à sua obsessão pela paixão dele. Isso a gente pode trazer para as nossas vidas, muitas vezes, que a gente fica tão
cego querendo uma promoção no trabalho, ou, né, uma outra coisa que a gente deseja muito, que termina negligenciando a família, termina sacrificando a família por causa daquele sonho da gente. Era o caso de Jacó aqui, através do sonho dele de fazer a fortuna e também da mulher que ele era apaixonado, ele negligenciou a família. Por quê? Porque esses filhos deles aqui não receberam o carinho e absorveram toda a rejeição que a mãe estava recebendo. Todo aquele desprezo que Jacó tinha por Leia, né? Eles recebiam aquilo. É normal dentro de casa hoje, se você vê alguma família onde o marido maltrata a esposa, os filhos automaticamente sentem aquilo ali. É como se estivesse maltratando os filhos também. Isso é muito sério isso. Entendeu? Então, tem que separar o seu tempo para cuidar do seu filho. Olha só, em Mateus 8,36 diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente pode muito bem colocar aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. As verdades aqui são equivalentes. Ela pode ser utilizadas. Então, o que adianta ganhar, fazer fortuna e quando olha para trás não tem nem para quem deixar, porque a família virou né? Meus irmãos, isso aqui ainda vai agravar um pouco mais. Mais adiante, o Senhor permite que Raquel tenha filho. Ela era estéril, mas o Senhor permite que ela tenha filho. É José. Deixa eu pegar aqui onde é que está o versículo. Eu me perdi aqui, mas depois eu pego aqui e mostro que é muita coisa, eu estou pulando, para não ficar muito longo. Né? No 30, né? Pronto. Permite que ela tenha filho. Obrigado, minha irmã, isso é bom. Entendeu? E aí as coisas complicam um pouco mais. Nasceu José. Quem não conhece José, a história de José? A história de José é bastante conhecida. Nasceu José. E o que acontece com o nascimento de José? Toda aquela atenção que Jacó não deu para os outros filhos, passou a dar para José. Arranjou tempo para brincar com José e tudo mais ali. E os filhos que já tinham o desprezo, já tinham a amargura, já tinha vários outros sentimentos tomando o seu coração, nasceu um sentimento novo, que eles não tinham, que era ciúme. O ciúme nasceu ali, quando ele era crianças, não foi quando eles estavam adultos, não. Ou vocês acham que o ciúme nasceu quando José apareceu todo bonitinho lá, com aquela roupa listrada? O ciúme nasceu quando ele era criança. Por isso que é importante a gente criar nossos filhos aos pés do Senhor. Você quer ver uma outra coisa interessante aqui? José recebeu todo o carinho de Jacó e recebeu toda a instrução que ele recebeu de Isaac, ele passou para Jacó, para José, a ministração, falando sobre Deus, para tudo, mas os outros irmãos não tiveram isso. A gente vê isso aqui, que depois os irmãos como agia. E José, quando chegou no Egito, mesmo adolescente, com 16, 17 anos, ele continuou fiel a Deus. Por que ele continuou fiel a Deus? Porque ele teve berço, ele foi criado no caminho do Senhor. Então, para você ver a importância de se criar o filho no caminho de Deus. Não negligencie, não, perca um tempo. Leia a Bíblia com seu filho. Quando eu casei com minha esposa, eu estava na igreja. Quando minhas filhas nasceram, eu tenho 2 filhas.
Quando minhas filhas nasceram, a gente estava na igreja. Depois de algo que aconteceu, eu esquentei a cabeça, me aborreci e saí da igreja. Me afastei, me desviei. Minha esposa, crente, ela criou nossas filhas na igreja. Criou nossas filhas na igreja ali. A figura masculina não queria saber de igreja. Não queria saber de ir para o culto. Minha esposa, todo final de semana, me chamava para ir para a igreja. Eu dizia não. Como eu disse antes, eu via minha esposa muitas vezes orando por mim de madrugada. Você sabe qual é o resultado? A minha filha mais velha, que já tinha um entendimento maior, se desviou. E hoje a gente luta para trazer de volta. É o preço. Mas, irmãos, o bom de tudo isso é que Deus tem um plano nas nossas vidas. E eu sei que o final da minha existência aqui na terra, Ele ainda vai me dar essa vitória. Entendeu? Como Deus também tinha um plano para Jacó. Né? E os planos de Deus não podem ser frustrados. Né? Bom, depois que Jacó trabalhou mais 7 anos, né, já tinha nascido José, e já fazia 20 anos que ele estava com Labão, o Senhor, aqui, deixa eu vir aqui que eu quero ler isso aqui com o Senhor. Gênesis 31, 3. Então o Senhor, pode, se quiserem acompanhar, até bom, né? Então o Senhor disse a Jacó: volta à terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Deus deu uma ordem para Jacó, e Jacó, obediente, atendeu. A gente observa aqui que Jacó é o terceiro patriarca, conversava com Deus, orava com Deus, mas mesmo assim ele negligenciou a família. Então, se ele que foi o terceiro patriarca, a gente tem que tomar cuidado para não cometer o mesmo erro. Todo mundo aqui que tem filho criança ainda tem essa oportunidade, né, de levar seus filhos no caminho do Senhor. Jacó chama Léia, Raquel, as servas, e manda arrumar tudo, que vai sair de madrugada. Ele vai sair fugido mesmo. Ele tinha medo de Labão. Essa água para mim, gente. Estou com a boca sequinha. Ele tinha medo de Labão. Então, o que é que Lia fez? Léia, né? Me perdoe que eu fico trocando Lia e Léia, porque como eu li em várias traduções esse texto, um é Léia, outro é Lia, e confunde um pouco a cabeça da gente. Léia pegou os filhos, pegou os seus pertences, colocou no camelo e ficou pronto para a viagem. Raquel, a bonita, que cegava Jacó, não tenho nada contra a beleza de Raquel não, hein, gente? Que ela vai na casa de Labão e rouba os ídolos de Labão. Ou seja, ela tinha o coração dela idólatra. O coração dela era dividido. E Deus não aceita coração dividido. De jeito nenhum. Não tem nem forma de pensar. Né? Deus não divide glória com ninguém. E ele sai de madrugada. Quando Labão descobre que Jacó foi embora e que roubaram os seus ídolos, fica possesso de raiva. Mais por causa dos ídolos, do que até por causa da família de Jacó. E vão atrás. Ele vai atrás, encontra Jacó e pergunta a Jacó: por que saiu? Aí Jacó diz calmamente para ele: saí porque eu tinha medo de que você pegasse meus filhos, minhas esposas. Então, como eu não queria nenhum tipo de atrito, saí. Aí ele: e por que pegou meus ídolos? Isso irritou Jacó.
ser chamado de idólatra para uma pessoa temente a Deus, né, o Deus Todo-Poderoso de Israel, para ele ali era uma afronta. Então ele, irritado, ele respondeu: que morra quem foi encontrado com os seus ídolos. Palavra pesada. E isso aqui a gente tem que trazer uma reflexão também para a nossa vida. Jacó era o sacerdote do lar. A palavra que ele falou ali foi diretamente para a sua família, ou melhor, para a sua esposa. Mesmo sem saber. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Então temos que tomar muito cuidado quando falar com o filho, para não amaldiçoar. Abençoe seu filho. Entendeu? Chame para estar errado. Chame no canto, converse, mas abençoe seu filho. Se você amaldiçoar, você está amaldiçoando seu próprio futuro. Eu me lembro quando eu era criancinha lá na fazenda, meu pai nos obrigava a pedir a benção a meu avô, a minha avó, a minhas tias. Você tinha que chegar: benção, avô, benção, avó, né? E Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Entendeu? Porque a bênção é importante. A bênção é importante na nossa vida. Então abençoe seu filho. Diga sempre palavras que façam com que eles cresçam na presença do Senhor. Não mude isso de forma nenhuma. Não pragueje. Eu sei que às vezes a gente está irritado e termina saindo palavra que não deve, mas a partir do momento que você tiver tomado consciência daquilo, peça perdão a Deus. Vá atrás, peça perdão, recupere o passado. Porque depois que eles são grandes, são velhos, o que acontece? Eles vendem o filho caçula como escravo, né? Como aconteceu com os outros filhos de Jacó. Então, honre sua esposa, honre seu marido e abençoe seus filhos. Isso é muito importante. Irmãos, essa palavra de Jacó, que morra quem estiver com os ídolos, depois de algum tempo, porque a estrada era muito longa e demorada, Raquel estava grávida de Benjamim. E ela sentiu dores de parto ainda na estrada. E Raquel morreu a dar luz a Benjamim. Raquel foi enterrada ali mesmo, na beira da estrada. Tem até mas eu não vou entrar nessa mensagem aqui da beira da estrada de Raquel ter sido enterrada. Ela foi enterrada na beira da estrada. Ela não tinha chegado ainda na terra dos parentes de Jacó. Aqui a gente pode fazer uma comparação com a terra prometida. Ela não entrou na terra prometida. Entendeu? Por quê? Porque ela tinha um coração idólatra. Deus não queria idolatria. Ali no início, que praticamente tudo iniciou ali com Jacó e os seus filhos. Raquel, bonita, linda, morreu, foi sepultada na beira da estrada. Logo depois disso aqui, Jacó tem um encontro com Deus. Deus muda o nome dele para Israel. E aí realmente muda muita coisa em Jacó, muda a personalidade, né? Muda a forma dele ver. E depois, Lia, como uma pessoa que tinha um coração voltado para Deus, ela foi honrada por Deus. Né? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas Lia, ela morreu e ela foi sepultada no túmulo de Abraão, junto com Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Ela teve a honra de ser sepultada junto no túmulo do patriarca. Por quê? Porque Lia tinha um coração que agradava a Deus. Nós vemos isso, fala sobre Lia sendo enterrada
no túmulo dos patriarcas. Deixa eu pegar aqui que eu marquei. É Gênesis 35, de 16 a 19. Ela fala. Não, desculpe, eu troquei aqui, porque como eu não estou pulando as folhas, eu misturei aqui. Em Gênesis 49, de 29 a 31. Aqui, Jacó já está velho, está morando no Egito, e ele pede a José que o sepulte na sepultura de Abraão e Sara, sua mulher, e onde sepultei Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia, ou Leia, né? Você vê que ela teve a honra de ser sepultada no sepulcro dos patriarcas. Um coração voltado para Deus, Deus honra. No final, a gente nota que em Jacó ter sepultado lá, que Jacó reconheceu ela e passou a amá-la como ela queria, como ela desejava. E ela foi sepultada no sepulcro dos patriarcas. Isso é muito importante, irmão. Muito importante mesmo. E eu até coloquei aqui uma parte que diz assim: de Leia nasceu Levi. Levi, ele é dos levitas, dos pregadores, dos louvores, entendeu? Então, de Leia nasceu todos nós, né, que somos, direto ou indiretamente, somos levitas mesmo, né? E mais importante, irmãos, aquele filho que ela teve lá, o quarto filho, que ela disse: agora vou adorar o Senhor, é Judá. Sabe quem é Judá? Judá é da linhagem real, é de onde nasceu Davi, e de onde veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Isso é maravilha, isso é muito bom. Ela estava dentro do plano do Salvador, desde o início ali. Jacó não viu no início, mas depois o Senhor colocou. E os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, os demais, todos foram tratados depois por Jacó, e até pelo encontro que eles tiveram com José lá no Egito. Você vê que houve aquele quebrantamento, e todos eles ali no final foram reconciliados com Deus. Graças a Deus que o plano de Deus não pode ser frustrado. Então, eu digo que na minha vida Deus tem um plano todo especial, e eu acredito nesse plano e sigo orando e pedindo a Deus. E vocês também devem fazer a mesma coisa. Minha filha, que hoje está fora da igreja, ela nasceu na igreja, e eu escrevo alguns livros evangélicos, e eu peço para ela fazer a correção, na esperança que Deus toque no coração dela ali. É o que eu posso fazer. Porque a coisa ruim de a pessoa que desvia é que ela conhece a palavra. E conhece a palavra tão bem quanto você. Mas continuamos orando e pedindo a Deus. E Deus é fiel e justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Em nome de Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no coração de vocês, principalmente no que diz respeito aos filhos. Entendeu? Quem tem filho criança, filho pequeno, cuide dele. O cuidado que você tem agora está lhe dando sossego mais adiante. É plano de Deus. Como é que a Bíblia diz? Deixa eu ver. Estou vendo que todo mundo sabe. Não é? Então, tá tudo aqui na Bíblia. Aqui é um mapa perfeito. Aqui é um mapa perfeito. É só seguir. Eu digo sempre, a Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia lá em casa, faço minha oração para que o Espírito Santo me
e abra meu entendimento. Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte, que não adianta você ler a Bíblia e entender o que está dizendo lá, se você não aplicar na sua vida. Então, é necessário que você passe a viver aquilo que você está lendo, você passe a aplicar aquilo na sua vida, para que você realmente possa dizer que você tem um galardão e que Deus tem um propósito na sua vida. Tá certo? Eu espero que não tenha cansado os irmãos, que eu falo um pouco devagar, mas tá certo. Então, muito obrigado. Minha irmãzinha